Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Vamos conversar sobre os desafios e conquistas envolvidos em ser mulher e imigrante numa sociedade global em que ser qualquer uma dessas duas coisas já é um desafio por si só. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 16 anos. Convidada deste episódio é natural de Fraiburgo, Santa Catarina, apaixonada por cheiro de casa limpa, viagens e assistir séries, farmacêutica industrial por profissão e trilheira nas horas vagas, Amanda Regalim. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Amanda na fila da aventura? Oi, Bá! Oi, mulheres imigrantes que escutam esse podcast. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. E é isso. Nossa, me apresentar melhor. Essa é uma pergunta muito difícil porque eu considero que eu sou uma metamorfose ambulante, assim como a música de Raul Seixas. Eu estou sempre em busca de novas aventuras, de evoluir, de me conhecer melhor e de melhorar coisas. Então, eu realmente estou sempre em mudança. E uma das coisas que eu adoro, de fato, é aventura. A última aventura, por exemplo, foi a grande aventura, foi a trilha até o campo base do Everest em outubro do ano passado, que é uma experiência, assim, incrível. E a gente vai falar mais disso lá pra frente, mas indo então lá do comecinho, que já faz muitos anos, né? Então, o que foi que te levou a sair do Brasil? Ou, na verdade, no seu caso, quem te levou para sair do Pois Brasil? é. Então, eu imigrei em 2005, então fazem 17 anos, final do ano vai fazer 18, que eu imigrei junto com os meus pais. E então a gente saiu de Fraiburgo, Santa Catarina, cidade onde eu nasci, e basicamente meus pais queriam dar uma vida melhor para mim e para os meus irmãos, que eles ficaram no Brasil porque eles têm 10 e 11 anos a mais do que eu. Então eu tinha 11 anos e eles já tinham seus 20 e poucos, estavam na faculdade e ficaram lá terminando a faculdade, e eu fui com os meus pais. Basicamente a gente tinha passado por algumas questões financeiras e tal, e eles pensaram, já que a gente tem ascendência europeia, a gente pode ir para a Itália, tirar a cidadania e fazer uma vida na Europa. Então, lá fomos nós, eu com 11 anos, a princípio, obviamente, com acho que toda criança bem reticente, de não quero, não quero, meus amigos. Mas aí fomos nós, direção à Itália. A ideia era ficar uns meses na Itália até conseguir tirar a cidadania e depois ir para a Áustria, onde a gente tinha conhecidos da nossa cidade, e então ia ser assim a princípio uma rede de apoio chegando lá. E também porque minha mãe tem origens alemãs, ela fala um dialeto de alemão, então por isso a gente pensou na Áustria. Mas, né, a vida acontece e faz que meus pais hoje estão na França, eu estou em Barcelona, e a vida foi acontecendo. Então, basicamente, a gente, na Itália, infelizmente, levou um calote da pessoa que era para ajudar a gente a tirar a cidadania. Ele pegou os documentos assim e voltou pro Brasil. Então, foi assim, meus pais tiveram que se virar para conseguir tirar a cidadania eles mesmos, sem ajuda e tudo mais. E por isso a gente acabou ficando quase 2 anos na Itália, que não era o plano, mas daí até conseguir tirar a cidadania, se planejar de novo para uma mudança e tal.
acabou dando uns 2 anos. E meu pai conheceu brasileiros que moravam na França e disseram que na França tinha uma situação econômica, social, enfim, estava melhor em 2007. E foi assim que a gente resolveu daí ir para França. Eu fiquei lá por 13 anos e meus pais ainda continuam lá até eles se aposentarem. E então, Como que foi, na verdade, a escolha então de que cidade ir para a Itália? Era a mais próxima de onde os antepassados de vocês eram, ou foi porque tinha essa pessoa que até então não era caloteira, né? Não ia dar um sim, golpe em a vocês? escolha da cidade foi através dessa pessoa. Ela que nos disse que nessa cidade era mais fácil por ser uma cidade pequena. Eu acho que para fazer os trâmites e tal tem menos espera, era mais fácil. Então foi ela que nos conduziu até essa cidade. Que daí foi a cidade que a gente acabou ficando durante quase 2 anos, que se chama Colleferro, que é uma pequena cidade a uns 40 minutos de Roma. Como foi para você como criança, ali, 11 anos? Falava alguma coisa de italiano? Como que foi Nada. esse processo para Nossa, você? nada. Assim, até meus pais olham para trás hoje e diz que foi uma loucura que eles fizeram, porque eles já tinham. Para e pensa, né? Faria isso com a minha Eles criança tinham novamente? 45, 46 anos, e então eles, né, assim, foi uma loucura. Eles me levaram juntos porque eles disseram, né, eu sempre fui muito estudiosa, era boa aluna, então assim, eles disseram, né, a gente não duvidou em nenhum momento das tuas capacidades de entrar na escola, de aprender a língua e tudo mais. Então, é, eu fui, mas obviamente foi aquele choque, né? Não falava a língua. A gente chegou em dezembro, então eu comecei a estudar em janeiro, que é no meio do ano escolar. Então, assim, né, a classe já estava formada, as pessoas já se conheciam e tudo mais. E então chega assim no meio total, assim, desconhecido. E então sem Sem falar falar nada. nada. Por sorte, eu já tinha estudado um pouco de espanhol e de inglês no Brasil. Então, assim, eu me comunicava do jeito que dava. Era uma palavra em português, uma palavra em espanhol, uma palavra em inglês, e ia fazendo essa mistura. Mas, assim, o primeiro dia sempre é meio, né, traumático. Eu lembro de eu voltar para casa, assim, chorando e dizer: mãe, eu não quero mais ir, eu não quero, por favor. Ai, Chorando, e minha mãe com o gente. coração apertado, né, dizendo: minha filha, amanhã tem que ir de novo. Então, assim, traumático, mas esse primeiro dia, esse choque. Mas na Itália as pessoas são muito acolhedoras. Então, assim, esse foi o primeiro dia. O segundo, o terceiro dia, já eu tava assim, de braço dado com amigas, elas estavam me levando para tudo que é lado, na escola, e elas muito fofas, elas faziam listinhas de coisas, então elas faziam tipo. É, Elas colocavam as palavras em italiano, faziam o desenho e eu colocava a tradução em português do lado, de tipo lápis, caneta, arco-íris, todas essas coisas assim, elas faziam uma listinha. Então, eu fui muito bem acolhida na sala e fiz amigos rápidos, amigas que eu tenho até hoje contato, e a gente conversa e tudo mais. Então, isso foi, assim, um grande privilégio de entrar num ambiente assim bom, onde eu fui bem, bem acolhida. E isso é top, coisa que, por exemplo, na França, 2 anos depois, né, porque daí vamos lá, recomeçar de novo, dessa vez com 13 anos, já na França não foi tanto assim, foi mais difícil para me entrosar. Então eu cheguei Uhum.
E de novo, sem sem falar uma falar uma palavra de palavra de francês. E assim, francês. ainda pior porque quando eu assistia a TV, eu não conseguia separar as palavras. Assim, para mim era tudo uma coisa só. Eu não sabia numa frase, né, falado aonde que Uhum. começava uma uma palavra e aonde terminava a palavra. Para mim assim, era uma coisa só. Então, horrível. Mas Uhum. dessa vez, tipo, eu já não chorei, porque eu sabia, bom, eu aprendi antes e eu vou aprender de novo. Então, assim, não foi tão não foi um choque tão grande. E daí, Já tinha passado por isso antes, né, exato, então já sabia que era capaz. E então, na França já o sistema é um pouco diferente. Na Itália, não sei hoje em dia, pelo menos naquela época, assim, não tinha uma, é, digamos, classe de bem-vinda, que eles chamam de estrangeiros, para você aprender a língua. Você entra diretamente na classe, era para mim ser ouvinte, e porque né, eu comecei no meio do ano letivo, e daí só que assim, quando os coleguinhas da sala descobriram que não era para nem estar fazendo prova nem nada, quando os coleguinhas descobriram que eu não ia passar de ano com eles, eu ia repetir, eles disseram não, a gente não quer. E eles fizeram assim, o maior escândalo, chamaram a diretora, que era a nossa professora de abaixo-assinado da geografia, porque a gente quer a criançada. Amanda na sala. Eles começaram a bater na mesa assim, queremos a Amanda conosco, queremos a Amanda conosco. E daí eu acabei, né, comprando livros, começando a fazer prova, assim, passei com notas péssimas, mas passei de ano. Já na França é outro sistema. Você passa uma prova de francês, que obviamente foi mal porque eu não sabia nada, e daí quando você não sabe nada, Mas tudo exato, bem, eles né. te colocam numa Uhum. classe de bem-vinda aos estrangeiros, que tem assim um programa de um ano para você aprender o francês. E daí depois você volta para o sistema normal, digamos. E então eu entrei nessa sala, mas assim, foi num colégio, num bairro que não era muito bom, que tinha bastante violência, que tinha tráfico de drogas. Então, assim, minha mãe nada Olha. tranquila, porque eles que te atribuem ao colégio, tipo, você não pode escolher. E era do outro lado da cidade, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para esse colégio. Então era assim, super violento e então não era um ambiente muito bom, sabe? Não era um ambiente muito acolhedor como foi na Itália. E então foi mais difícil para fazer amigos. Nesse começo eu fiquei um ano nesse colégio. Não fiquei um ano nessa sala para aprender francês, porque acabou que eu ia lendo eu mesma, aprendendo eu mesma, e eu no aprendizado das línguas eu sou muito de reproduzir. Eu questiono várias coisas na minha vida, no ambiente, ao meu redor, tudo mais. Mas assim, línguas eu não questiono muito. Eu leio, eu escuto, eu reproduzo. Então, eu ia lendo, eu li muito. Minha mãe disse que eu devorava livros, ela não aguentava mais comprar livros para mim, porque eu ia lendo, e daí eu aprendi rápido, ou seja, 3 meses depois eu já estava entediada nessa sala, porque a gente ainda estava aprendendo o presente do indicativo. Então, eles me passaram para a sala normal. E daí eu fiquei um ano nesse colégio, depois troquei de colégio, mas ainda assim foi difícil, porque eu não conseguia encontrar a minha turminha nesse outro colégio. Então, a minha turminha, assim, que eu tenho ótimas lembranças, mas eram pessoas assim que não, digamos que não eram parecidas comigo. Era a gótica da sala. Então, assim, meio que os excluídos, entre aspas. Mas assim, eu tenho ótimas lembranças, mas não era a minha turminha. Depois, quando eu fui pro segundo grau, aí sim que eu consegui fazer aquele grupo de amigos com quem a gente se sente bem. Então, o processo assim de chegada na França foi um pouco mais complicado.
E você rodou um pouquinho, né, pela França. Então, né, você chegando lá dos 13 anos até 2 anos atrás, quando você mudou para Barcelona, como foi então essas cada escolha? Porque provavelmente algumas dessas escolhas ainda estavam sendo feitas, né, por outras pessoas e você só tinha que ir lá indo junto. Então, a primeira cidade na França que você foi morar, foi então essa conversa que seus pais tiveram com esses conhecidos que falaram: "Olha, a França tá melhor que a Itália, vem pra cá". E aí eles foram então pra onde falaram que Isso. estava bom? Foi bem assim. Inclusive, meu pai e meu irmão que daí tinha acabado a faculdade, tinha vindo junto com a gente na Itália. Daí meu pai e meu irmão foram para Orleans, na região centro da França, e daí eles ficaram ali até ajeitar, ficaram na casa dessa pessoa. E daí, 2 meses depois, um mês depois, eu e minha mãe fomos também com a tralha toda. E quando eu digo com a tralha toda, assim, que a gente se mudou de trem. Então, fomos eu e minha mãe de trem com 13 volumes. Assim, tipo, era mala e tudo. Não, pra você ter 13. uma ideia, a minha mãe tinha um sonho de ter uma árvore de Natal gigante. Então, Não, ela na levou a árvore no mudança da trem. Itália para a França, a gente levou a nossa árvore de Natal, que tem 2,10 m. Então, assim, uma caixa, assim, com toda a tralha, literal. Como que você. Eu não consigo nem assim visualizar. Então, como que vocês levaram da casa para a A estação gente de tinha trem? amigos nossos que nos levaram Ah, de carro, nem lembro quantas viagens foram feitas, quantos carros tiveram, mas né? assim, eles levaram a gente e ajudaram a colocar as coisas no trem. E assim, a gente colocou, tinha coisa nossa em todos os vagões. E daí, inclusive, tipo, a gente não sabia se né, podia ou não, mas enfim, Podia, né? enquanto a gente estava no trem, tem uma pessoa que liga no meu número e diz e começou assim a falar de bagagem, de não sei o que lá, umas coisas assim meio, sei lá, que eu não tava entendendo. E eu achei que fosse o meu irmão mais velho do Brasil que faz piadas desse jeito, pegadinhas, e eu achei que fosse ele. E eu disse, tua mãe, é o Douglas. E não era. Eram os caras do trem que fazem o controle, que queriam saber o que era essa bagagem abandonada, entre aspas, porque eles acharam que né, era uma coisa abandonada. E não, e daí a gente disse, não, né, que nós estamos de mudança e tal. Disseram, sim, tá, mas é que vocês deviam ter avisado que tinham tanta bagagem, a gente ia colocar, sei lá, tudo junto no compartimento das bicicletas, por exemplo. Não uma em cada vagão. Então, e chegando em Paris, também veio essa pessoa que estava dando assistência pro meu pai e pro meu irmão, então veio essa pessoa e o meu irmão para pegar a gente na estação de trem, e assim, e foi um Deus nos acuda para colocar tudo no carro. É, ainda que tipo, era um carro mais grande, mas mesmo assim, era muita coisa. E eu lembro, assim, com toda a minha inocência de criança, né, de adolescente, dizendo, mas não dá para fazer 2 viagens? E, tipo, não, porque Paris e Orleans, assim, é 1h30, 2 horas de distância, então não dava pra fazer 2 viagens. E eu dizendo, não dá pra fazer 2 viagens? Eu, não dá, porque não é aqui do lado. Então, foi assim, um processo. E como conseguiu fazer essa Nossa, mudança foi aí? assim, colocando a coisa até em cima do carro, amarrada com cordas. Foi assim, aquele jeitinho. O jeitinho, dá um jeito, que não tem outra. Então, Meu assim, aventura, senhor aventura. Mas a amado, gente tem a gente. árvore de Natal até hoje. Ai, mentira. Assim, até hoje a gente Meu tem a Deus. árvore. Então, 17 anos depois. Nossa, eu quero fotos.
Nossa, gente, quero fotos dessa árvore, viu? Porque olha, a Sim, senhora árvore, viajadora. hein? Viajou. Não, conhece, né? E muitas cidades, né? Que já passaram. Então, onde seus pais. Então, tá. Ficou em. Então, conta um pouco assim da sua andança pela França, por onde passaram, onde seus pais A gente moram chegou agora. então em Orleans e meus pais continuam em Orleans. Eles ficaram lá todos esses anos e eu, quando terminei, né, o segundo grau, fui para a faculdade, escolhi fazer farmácia e não tinha farmácia, não tinha universidade de farmácia em Orleans. Então eu tive que me mudar e eu fui para Tours, que é uma cidade que fica 1h30 de Orleans, também na região centro. E ali eu fiquei durante 4 anos e meio para fazer a faculdade. Então, ótimas lembranças de tours, eu adorava, porque assim, é uma cidade muito, muito estudantil, então tem a faculdade de farmácia, de medicina, seja muita, muita festa e tudo mais, então assim, ótimas lembranças. E daí depois, quando foi chegando o final da faculdade, eu fui para Lyon, mais ao sul, para fazer um estágio de 5 meses e depois eu fiz também o meu mestrado lá. 1 ano de mestrado, então eu fiquei 1 ano e meio em Lyon e eu adoro Lyon, assim, é uma cidade muito, muito bonita, muito bacana, é uma cidade grande, então que tem tipo uma oferta cultural grande, porque tem muita coisa para fazer. Mas eu digo a tamanho humano, porque, por exemplo, Paris é muito grande para você ir de um ponto ao outro, demora muito tempo, muita gente, e Lyon não, é uma cidade grande em tamanho humano. E então eu adoro, mas no meu ramo não tinha muita oportunidade de trabalho para quem estava começando, né, para quem era júnior. Então eu acabei decidindo ir para Paris, por isso. Não que eu gostasse muito de Paris, não sou muito fã, porque assim, é muita gente, é, é muita pressa nessa cidade, assim, só de eu colocar o pé em Paris e já descendo do trem, assim, sabe, você não tem nem tempo de olhar direito para as placas, porque as pessoas já estão indo porque elas sabem onde vão ir, e como tem tempo de trajeto muito grande, às vezes entre um ponto e outro, as pessoas vão rápido, vão com pressa. Então, assim, eu sinto uma ansiedade em Paris. Mas eu disse, se eu não for para Paris agora, depois eu não vou mais. Então, eu resolvi ir para lá, mas assim, com um certo conforto. Então, eu tive uma boa experiência em Paris, não posso me queixar. É, e porque eu escolhi morar perto do trabalho. Então eu morava perto do trabalho e eu ia a pé. Eu não, tipo, eu encontrei o trabalho e depois eu me mudei para justamente porque eu não queria passar 1 hora por dia dentro dos transportes, do metrô e tudo mais. Então assim eu tive uma experiência boa em Paris, mesmo se eu não sou super super fã da cidade. E daí foi ali que eu comecei a minha carreira. Fiquei 2 anos em Paris até decidir mudar a rota de novo. Bom, e você já é imigrante, né, como você mencionou, há quase 18 anos, ou seja, mais tempo do que você viveu no Brasil. Como que é essa sua relação com o ser brasileira? É interessante. Eu acho que durante muitos anos eu me desconectei um pouco do Brasil, no sentido da cultura brasileira, né? Porque a gente fala português em casa, então eu tenho a minha família no Brasil, tenho um irmão e a família dele lá, avós, tios, primos, enfim, todo mundo no Brasil. Mas, assim, da cultura brasileira, eu acho que eu tinha me desconectado um pouco por essa questão de querer me integrar mais no país. Então, eu não.
eu não renegava, mas assim, eu não me interessava muito mais pela cultura brasileira. E não sei porquê, lá por 2019, 2020, eu comecei a me reconectar aos poucos, a voltar a escutar música brasileira, a, Eu a ler também. em português. Melhorei bastante meu português, ainda que agora eu faço, né, algumas misturas de línguas e tal. É, né, o meu português, assim, parou nos 11 anos, então, tipo, depois eu não consegui, eu não continuei estudando, desenvolvendo vocabulário e tudo mais, então depois eu comecei a voltar a ler em português e me reconectei mais com a cultura brasileira através disso. Então, assim, teve um período que eu não, que eu sempre disse, né, eu sou brasileira, mas não estava tão conectada. Inclusive, na França, eu posso passar perfeitamente por francesa, porque como eu cheguei lá jovem e, né, que eu estava o tempo inteiro exposta à língua, eu tipo, eu tenho um nível de francês nativo, não tenho sotaque nem nada, então muitas vezes as pessoas descobrem assim meio que no susto, nossa, mas você não é francesa? Então eu tenho um pouco essa dualidade de eu não sou nem daqui nem de lá e eu sou daqui e de lá ao mesmo tempo. Então, tanto é que para mim a pergunta, assim, num contexto, né, onde eu venho, acabei de conhecer uma pessoa, quando eu diz, da onde que você é? Assim, putz, você quer história curta ou história longa? Né? Tipo, eu falo que eu sou do Brasil, eu falo que eu sou da Sim. França. E então é isso. Eu levo dentro de mim as duas culturas, três também, porque tem várias coisas que eu me reconheço também com a cultura italiana. Então, perguntar a resposta assim, curta é sempre digamos, se eu preciso fazer uma escolha e dar a resposta curta, eu sou brasileira. Eu me identifico como brasileira. Mas, sim, as questões da cultura francesa também estão bem enraizadas em mim, porque foram muitos anos morando lá. Tanto é que quando eu cheguei em Barcelona, é, coisa assim, e comecei a aprender de fato o espanhol, porque eu tinha aprendido um pouco na escola, mas enfim, depois tinha completamente deixado de lado, e depois eu, né, chegando aqui, voltei a aprender, e começou a sair um sotaque meio francês no espanhol. E daí eu fiquei assim, como assim? Então sempre diz, né? Ah, não, as pessoas, da onde que você é? Ah, eu sou brasileira. E as pessoas ficam olhando assim, tipo, brasileira? Não Mas não bate, bate, né? assim, Esse causa sotaque aí um não tá bug batendo. total nas pessoas. E daí eu fico, mas brasileira? Como assim? E daí, né, eu digo, não, é que eu morei muito tempo na França e tal, mas ainda assim, que daí vem aquele preconceito aquele preconceito do que são os brasileiros, né, porque eu sou assim, branca, branca, branca. E daí eles ficam me olhando na cara, tipo, mas você não parece brasileira. Lá vamos nós. Então, eu tenho descendência italiana, também sou italiana. E daí eles dizem, mas os italianos também são mais morenos. Por parte da minha mãe eu tenho sangue alemão. Ah, tá, então tá. Tipo, até eles não acharem uma explicação para minha cor de pele super branca, tem gente que não para. E fica assim, tipo, E o que te importa, né? Tipo, o que que vai mudar a tua vida, tem gente? hora Ai, que tem hora que cansa. cansa. Que é legal você conhecer pessoas de outros lugares e culturas, mas tem hora que você não quer ter que se Sim, e daí explicar. eu digo, tipo, gente, aqui o sul do Brasil, tipo assim, duas notícias choque. No sul do Brasil faz frio e tem gente branca, porque tem muita imigração europeia, teve muita imigração europeia no sul do Brasil, e as pessoas ficam, ah, que interessante.
Mas assim, descoberta Aí, total. então, né, e às vezes era para ser uma conversa, né, de 2 minutos, vira Sim. uma aula de história, com geografia, com, sabe, relações internacionais, e tipo, ai, só me vê meu café, Às vezes dá sabe? uma Me vê preguiça. um. Aham. Mas um pouco ainda nesse tópico, né? Como você morou mais na França do que no Brasil, e você já mencionou um pouco, você se identifica mais com o jeito francês de ser e, de certa forma, principalmente porque foram assim seus anos formativos como pessoa, né? Dos 13 em diante, até ali nos 30 e poucos. Ah, você se considera mais francesa do que brasileira, de certa forma? Depende. Tudo depende do contexto, do assunto, por exemplo, eu não cozinho francês, eu não cozinho comida francesa em casa, então, tipo, culinária francesa não é algo que entrou na minha vida, a não ser alguns pratos, assim, específicos. Já em outros, por exemplo, relacionamentos, eu vejo que eu tenho mais da cultura francesa, ou enfim, da cultura europeia, porque na França eu não tinha muita exposição a, a pessoas da América Latina. Então, tipo, tem brasileiros e tal, mas não é uma exposição tão grande quanto é aqui, onde tem pessoas da América Latina inteira, né, por facilidade do idioma. E, e agora eu vendo, observando ao meu redor, assim, de amigos, relacionamentos entre europeus e brasileiros, eu vejo que, assim, é um mundo, a maneira de se relacionar é totalmente diferente. Então, nisso eu me identifico mais com a maneira de se relacionar europeia, do que com a maneira de se relacionar brasileiros. E isso é interessante porque daí eu consigo fazer observações. Eu acho que isso, assim, digamos, o meu forte, entre aspas, porque como eu sou, né, eu cresci um pouco lá e um pouco aqui, eu consigo dar um passo para trás e ter uma visão sobre a cultura brasileira e dar um passo para trás e ter uma visão sobre a cultura europeia. E daí eu consigo fazer essas observações, por exemplo, no jeito de se relacionar, essa questão de confiança, de individualidade, estando em casal e tudo mais. Então, realmente depende do assunto, do ponto que estamos abordando. Eu me identifico mais com uma ou mais com outra. E das 3 mudanças de países, né, e várias cidades que você teve, como que foi o apoio e suporte da sua família? E ainda muito mais que isso, como que foi para você agora decidir mudar, e morar em outro país? Porque em outras cidades, né, ainda mais que vocês foram morar numa cidade pequena no interior da França, é compreensível, de certa forma, né, tudo bem, vai para a cidade maior, onde tem oportunidade de estudo, mas aí, puta, agora ela foi para outro país. Como que foi? Porque, né, seus pais foram que fizeram você sair de casa. E aí depois você que é a que chega e dá a notícia: "Não, agora eu tô saindo, tô mudando de país". Sim, foi um grande processo. Foi em 2020 eu decidi isso e, e como muitas coisas assim, quando eu decido, tá decidido e vambora colocar em ação. Então, eu decidi e 6 meses depois eu estava aqui, assim, em pandemia, sabe? Mas abriu as fronteiras, pronto, tô indo. O que, né, normalmente 6 meses seria um tempo ok, mas para uma pessoa decidida, até que longo, né. Então, mas 6 meses em pandemia é um É. tempo bem curto, né. Então, aconteceu assim,
basicamente em 2020 eu tive um grande wake-up call, sabe? Eu estava muito no piloto automático e teve um evento que me fez acordar totalmente para a vida, que foi a peritonite da minha mãe, em plena pandemia. Então, ela teve uma apendicite, e que a gente não pensou que fosse apendicite, enfim, porque aos 60 anos já não é uma coisa tão comum, a gente não pensou nisso, e ela tem uma grande tolerância à dor, então ela tava, não é nada, não é nada, e em plena pandemia, né, tipo, ninguém queria ir pro hospital, porque... A não ser que estivesse, né, algo fisicamente, actually, visivelmente Exato. muito ruim, né, ou algo Isso excruciante de mesmo. dor, né. Então, minha mãe ficou 4 dias em casa até ir para o hospital, e quando chegou no hospital já estava com Meu peritonite, e Deus você do céu! tem que operar agora. Então, mas até Nossa. então a gente ainda não tinha ideia, assim, da gravidez. Você, não, tem que operar agora e tal, beleza. Eu, né, estávamos confinados, mas eu não queria que meu pai ficasse sozinho em casa enquanto ela estivesse no hospital e preocupado, e então eu arrumei, assim, uma malinha para... peguei o computador da empresa, que eu estava trabalhando remoto, e, assim, três calcinha, par de meia, umas roupas, e fui, assim, tipo, vou ficar lá uns 3 dias até minha mãe voltar, porque minha mãe já passou por outras cirurgias no passado, e a gente sabe que a recuperação dela, assim, é muito boa, muito tranquila. Mas é isso, e daí eu deixei o meu ex na minha casa, porque a gente tava confinado juntos, e eu disse, ó, vou pra lá pra ficar com meu pai, e quando minha mãe voltar do hospital eu volto. Só que ela voltou tão fraca que, assim, me deu um choque muito grande. E esses 3 dias se transformaram em 3 semanas até ela realmente sair de perigo, Uau. porque ela estava muito fraca, não estava conseguindo comer direito, então, assim, foi um grande, grande susto. Graças a Deus ela se recuperou bem, mas foi um grande susto. E isso me deixou pensando, assim, putz, pois é, a minha mãe que sempre fala, faz planos para aposentadoria, porque, né, quando eu me aposentar eu vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na porta da aposentadoria, faltando poucos anos, ela quase faleceu. E eu fiquei assim, eu não quero deixar para ser feliz mais tarde. E eu tô numa cidade que eu não Uhum. gosto, num trabalho muito estressante, num relacionamento que eu tinha acabado de me dar conta que não tinha futuro, então, por diferenças culturais, eu estava namorando com um marroquino, muçulmano praticante, e a gente, assim, teve uma conversa bem transparente sobre o futuro, e a gente viu que não ia dar certo, pelas diferenças, que a gente não ia ter meio termo. Então eu disse, um relacionamento que não tem futuro, de que eu tô fazendo aqui? Eu já não me sentia mais tão identificada com a França. É, disse, não, quero outra cultura, conhecer novas coisas e tudo mais. E foi aí que eu disse, não tá fazendo sentido. E em 2019 eu tinha vindo para Barcelona porque meu irmão foi transferido para cá a trabalho, e daí eu vim visitar eles, e ele é minha cunhada, e eu me apaixonei pela cidade. Eu disse, nossa, que top! Aqui tem sol. Nossa, é uma delícia, é Tipo, para muito mim faz bom. muita diferença. Eu tava de saco cheio do céu cinza da metade norte, assim, da França. Em Lyon até que tinha mais sol, mas, assim, Orleans, Paris e tal, é céu cinza 9 meses do ano. Então eu disse, não aguento mais. Tem sol e as pessoas são mais calorosas, sabe? Quando você chega sei lá, entra numa loja, as pessoas se dizem, olá, que tal? Então, com um sorriso. Não, Nossa, extremamente demais. amigáveis, né, elas são Exato. E na receptivas, né. França o povo assim te olha, bonjour.
com uma cara de você não é bem-vinda aqui, sabe? Mas eu tô trabalhando, então, bonjour. Então, Para não dizer que eu não, pelo menos não te falei nada, né? exato, Assim, mas é cumprindo com exato. Ou às obrigação. vezes chegam até ser passivo-agressivo, sabe? Quando você entra na loja Uhum. e, sei lá, você não deu bom dia, sabe? Eles te olham e, tipo assim, na cara e dizem bonjour! Do tipo, pra você, olha, dá bom dia, como se você fosse a pessoa mais mal educada da Terra, sabe? Então, eu tava de saco Nossa. cheio disso. E eu disse, nossa, aqui tem praia, tem montanha, aqui tem tudo. Eu disse, então eu vou para Barcelona. E daí eu tinha, né, o meu irmão como rede de apoio chegando aqui. E então, assim, meus pais não ficaram muito felizes, né, porque obviamente, tipo, eu já não morava com eles há 8 anos, mas eu era a última filha na França. Então, E ainda relativamente perto, mesmo que não exato, tipo, morasse em tava ali do casa, né? lado caso precisasse, né? Então, assim, eles não ficaram muito felizes, mas eles ficaram mais tranquilos porque meu irmão tava aqui, né? E eu fiz, então, esse combinado com meu irmão, eu disse, ó, e com a minha cunhada, eu disse, ó, vou ir na casa de vocês, no começo, eles, né, ofereceram, e eu disse sim, mas tudo na base dos combinados, né? Tipo, ó, eu vou ficar entre 3 a 6 meses no máximo, o tempo de eu achar um trabalho, e assim que achar um trabalho eu vou embora, porque, né, é importante que cada um mantenha o seu espaço e tudo mais. E foi o que aconteceu. 3 meses depois, estava com um trabalho, uma semana depois já estava procurando meu apartamento. Então, assim, foi uma ótima rede de apoio, mas tudo com base de combinados para não se exceder na, nas relações e nos favores e tudo mais. E depois, e com relação aos meus pais, assim, taca ali terapia, né? Foi aí que a terapia entrou na minha vida, porque eu disse, eu quero ir embora da França tranquila, no sentido, eu não quero eu ir por ser a última a estar, entre aspas, deixando o ninho, eu não quero ser a última a sair, eu não quero sair com a impressão de estar abandonando os meus pais. Então, foi aí que eu comecei a fazer terapia, e eu decidi fazer terapia com uma brasileira imigrante também, porque para mim faz toda a diferença. Então eu achei assim que tem um diferencial enorme, porque a estratégia terapêutica e tudo mais é muito mais adaptada, porque ela já passou por isso, ela sabe o que que é, então assim não tem aquela questão de, sei lá, ir fazendo perguntas que não tem nada a ver, acho que as perguntas são muito mais acertadas e tudo mais, e fez uma diferença assim total, que eu acho super, super importante nessas questões de fazer terapia, porque me permitiu fazer uma mudança muito mais leve e muito mais tranquila, e com um apoio emocional importante para poder também eu ter mais autonomia para lidar com os meus sentimentos e com as minhas questões internas. Porque afinal, agora era a primeira vez que a imigração em si Exato. era só Essa foi a sua, primeira né? vez que foi uma escolha minha. E eu resolvi ir atrás. E como que aí essa farmacêutica industrial se apaixonou por trekking? Isso foi em Lyon. Eu tinha começado eu fiz um ano de aulas de self-defesa, e porque eu achava importante, e assim o grupo do self fazia trilhas, e eles propuseram ali para mim e para minha amiga, então, vocês querem ir com a gente e tal, e eu disse, eu nunca fiz, eu não sei. Mas fui na Decathlon, comprei um calçado de 10 euros, calçado de trilha de 10 euros, assim, que eu disse, eu não sei se eu vou gostar desse bagulho.
mas vamos lá. E então, a partir daí, eu fiz a minha primeira trilha. Eu lembro do. Tipo assim, foram 15 quilômetros, era bastante, era comprida, mas não era tão difícil, assim, tinha uma subida difícil, mas o resto, assim, era normal, sabe? Mas eu lembro que naquela primeira subida, assim, eu tava morrendo. Então foi difícil, mas eu senti esse orgulho, sabe? De ter conseguido dizer, poxa, eu consegui, eu dei conta. Então, para mim, trilha é muito desenvolvimento pessoal, assim. Então foi aí, assim, sem pretensão alguma, comprei um calçado de 10 euros, disse, vou tentar, e a partir daí me apaixonei. E fui fazendo várias trilhas que tem em Lyon também é zona de montanhas e tal. E então fui, e aqui em Barcelona também faço, e daí quando surgiu essa do Everest, eu pensei assim, meu Deus, eu preciso fazer. Quando eu vi essa, eu disse, eu preciso fazer. Que essa era uma pergunta que eu tenho aqui também, mas antes de eu fazer, quanto tempo durou esse sapato de 10 Ah, não durou euros? muito tempo não, acho que eu usei ele uma ou duas vezes, depois eu investi numa bota melhor. Sempre da Decathlon, assim, de preço médio, e investi na bota. E Aham. daí que quebrou o galho, mas depois para Everest eu investi em uma da The North Face, e daí, nossa, aí eu vi toda a diferença. Então, assim, trilheiras, invistam em bota da North Face para trilhas, porque realmente faz toda a diferença. Eu que tenho pé super complicado, porque, encosta aqui, encosta lá, machuca, faz bolha, sangra e tal. Assim, a da The North Uhum. Face não fez nada. Eu fiquei assim, caraca, primeiro Andei por 18 dias calçado e assim, tô que pela plena. primeira vez na vida não me machucou. Então, vale a pena o investimento. Bom, você já deu uma, mas, gente, essa parte agora da entrevista é 100% egoísta pra mim. Como que foi essa experiência de escalar o campo base do Everest? Tem dicas para quem vai fazer ou quer fazer essa viagem? Bom, já começou aí, né? Invista em uma bota boa. Que mais? Mas conta primeiro da experiência, gente, como A foi? Muitas experiência perguntas. é incrível. Incrível, eu acho que assim vale muito a pena para quem gosta de trilha e gosta de se desafiar. Não é uma experiência para qualquer um. Então, não invista se você pensa tipo, só vou ver qual é. Não, porque é uma viagem cara. Então, você precisa ir porque você tem vontade de fazer, tem vontade de se desafiar. Mas assim, é uma experiência incrível de estar rodeada pelas maiores montanhas do mundo. E, e é uma experiência muito profunda. Então, é, eu acho que assim, o meu maior aprendizado foi ver de que passinho depois de passinho eu consigo chegar muito longe. Eu que às vezes sou meio acelerada, que tô pensando no futuro, que tô calculando tudo. Então, de ver que eu consigo, de fato, ter essa capacidade de focar no presente, no próximo passo, para mim foi um grande aprendizado. E daí isso também é, tipo, dica, conselho meu, é de não se fazer muitas perguntas. Eu não. Em nenhum momento eu me perguntei se eu era capaz de chegar. Tipo, eu fiz essa experiência porque eu queria chegar no campo base. Ponto. Então eu comecei a experiência dizendo, eu vou chegar no campo base. E eu não me deixei entrar em dúvidas e de será que eu vou conseguir, será que eu vou passar mal. Eu sabia que tinha a possibilidade de ter que voltar, porque a gente não controla né, como o corpo reage à altitude, então eu sabia que existia essa possibilidade, mas eu pensei, né, caso
chegar a esse ponto, eu vou lidar com isso naquele momento. Mas eu não vou pensar nisso, eu não vou perguntar se eu não vou me perguntar se eu sou capaz. E então é isso, eu fui com o propósito de chegar no campo base. Eu não me perguntei se eu ia chegar no campo base. E eu fui fazendo isso um pé atrás do outro. Era sempre o que eu preciso fazer para chegar no campo base? Colocar o próximo pé na frente do outro. E daí colocar o próximo. E daí colocar o próximo. Então, de fato, eu não queria nem saber muito como é que ia ser o dia seguinte, se ia ser difícil, se ia ser fácil, se ia ser, sabe, se ia ter subida, se não ia. Eu não queria saber muito disso. Quando as meninas faziam essas perguntas porque tinha a ver com a necessidade delas, eu meio que abstraía, olhava para o lado, tipo, não quero saber. Porque a minha necessidade era só focar no presente e fazer o que precisava ser feito para chegar lá. E eu saber que ia ter uma subida difícil não ia me ajudar a fazer essa subida. O que ia me ajudar a fazer essa subida é fazer essa subida. Então, isso foi muito o meu processo de não me perguntar as coisas, para não estar pensando no futuro e planejando e pensando como vai ser difícil e tudo mais. Então, acho que assim, cada uma tem o seu processo, isso que é muito bonito na experiência, e o meu foi isso, foi conseguir focar no momento presente e não estar pensando no futuro, planejando e me perguntando e tudo mais. Então, para isso, eu conversava com as meninas, eu escutava música, eu focava realmente só em olhar a paisagem, então foi assim muito meditativo de uma certa maneira. E é um grande aprendizado. E olha só que interessante, porque antes da gente começar a gravar, você falando, nossa, sou super controladora, gosto de saber tudo, então o fato de você não saber exatamente o que eu ia te perguntar e como essa conversa ia acontecer, de certa forma estava dando aquele friozinho na barriga de tipo, ai meu Deus, não tenho controle dessa situação. E aí a maneira com a qual você estava ali lidando, né, com essa viagem em si é o Sim. total oposto. Interessante porque eu também sou esse tipo de pessoa que quer saber de tudo, extremamente controladora, e eu estou sendo exatamente igual na minha. Então, na verdade, acho que os ouvintes não sabem exatamente, mas eu vou fazer essa mesma viagem em novembro. E tem um lado meu que tá falando, Bárbara, você devia estar se preparando um pouco mais. Sabe, de vamos pesquisar também um pouco mais, de vamos atrás que agora é um ótimo momento para se fazer algumas compras. Porque aqui na Austrália, o ano fiscal vai de julho a junho do ano seguinte. E no momento dessa gravação, final de maio, então a gente está entrando nessa época de junho, que é ótimo que as lojas entram todas eh, em promoção. Então, caso, né, algumas coisas que eu for comprar em loja, o momento é agora. A Marina, que é a rainha maravilhosa, organizadora dessa expedição, tem uma planilha para ajudar as controladoras que somos, mas ajuda ela também com o controle de quem tem o quê e quem está precisando do quê. Eu olhei essa planilha rapidamente uma vez. Eu não estou dando a devida atenção que precisa. Mas tem um lado meu que também tá bem nisso de vamos, sabe, um pé na frente do outro, mas esse pé tá precisando de uma bota e dar uma maciada nessa bota antes de botar ele para rodar. Mas olha, se você investe numa bota boa da The North Face, ela não precisa nem tanto de amaciada. Eu fiz uma trilha com ela antes de ir e ela não precisou nem, tipo, e já nessa primeira trilha eu vi que ela era perfeita pro meu pé e eu disse, oh, que beleza! E ponto. Então, ela nem precisa tanto de amaciada. E essa questão da preparação, eu acho que, na verdade, essa viagem para o Everest, ela começa muito antes de você chegar lá.
Isso que é a parte mais bonita, porque você já vai se preparando mentalmente. E por que isso? Eu acho que é muito no mental, sabe? Porque se você começa a sentir os sintomas da altitude e a tua cabeça já começa, sabe, a duvidar e tudo mais, já era. Então é muito do mental. Porque às vezes, tipo, você pode estar preparado fisicamente super bem, mas assim, quando chega na altitude, você sente os sintomas. Ou seja, a tua preparação física, beleza, fez, ótima, mas não é por isso que você não vai sentir e não vai sofrer. Então, por isso o mental é muito importante. E começou, né, a preparação começou antes. Então, assim, a única preparação que eu fiz realmente foi correr. Eu não sou uma pessoa que corre, mas eu comecei a correr justamente por isso. E para mim, a corrida era mais do que preparação física, era preparação mental, sabe? De quando eu tô ali no meu limite, esbaforida, que eu não aguento mais, eu disse, será que eu consigo correr 30 segundos mais? Tipo, e daqui, será que eu consigo fazer mais 30 segundos? A corrida para mim foi um meio de me conectar com o meu corpo e ver ele, tipo, é o meu corpo que tá precisando de um descanso, e nesse caso eu paro, respiro, caminho, ou é a minha mente que tá dizendo, não, você precisa parar, porque aqui já é demais, é muito. Então a corrida para mim foi a melhor preparação, e ela foi mais mental do que física. Mas, assim, no último mês antes da viagem, eu nem corri tanto. E veio, que nem você, essa vozinha de você precisa se preparar mais, a viagem tá chegando, tá na hora, vamos lá, vai se preparar. Mas eu controlei essa voz e eu digo, não, eu prefiro ir do jeito que eu tô agora, do que eu me machucar pensando que eu preciso me preparar em um mês tudo que eu não fiz durante 10 meses. Então eu prefiro ir fazendo agora do jeito que dá, vou fazer caminhada, vou, enfim, só ficar ali ativa, mas não vou me matar preparando, porque se eu torcer o tornozelo correndo, aí sim vai estragar a minha experiência inteira. Praticamente acabou Acabou. a viagem, Então né? eu disse, não, eu vou fazer o que dá. Então, para manter as forças e a concentração para quando eu chegar lá. Então, meu conselho é isso. Vai fazendo do jeito que dá e colocando colocando um pé na frente do outro já antes da viagem, sem colocar pressão e sem se perguntar se você é capaz, se você está preparado o suficiente, e tipo, realmente tirar essa questão da suficiência da cabeça, porque tipo, o objetivo é chegar lá, ponto. Se precisar, se sentir mal, se precisar descer, isso é um problema para eventual Bárbara do futuro. Se acontecer. Exato. Não, é isso mesmo. E eu tenho ansiedade, né? E é engraçado que tem coisas que eu fico imaginando, sabe, N cenários, me preparando de inúmeras vezes, e tem momentos e situações que eu tô assim: "Vai adiantar alguma coisa agora?" Eu ficar pensando não vai, né. Dependendo do que for, assim, tem 50% de chance de acontecer ou não, né, essa coisa. Vai mudar alguma coisa agora? Eu ficar me estressando? Não vai. Então, se ou quando acontecer, aí a gente vê como que faz. Mas é engraçado que eu tinha começado o processo, né, então eu tinha pago já uma parte pra Marina da viagem, então, assim, coloquei no calendário do trabalho, então, assim, pra mim estava certo. Mas eu falei: "Cara, eu não tô olhando nem passagem". Eu falei: "Espera aí, estamos precisando". E aí fui empurrando, empurrando, aí eu olhava a passagem: "Ah, não, aqui tá caro". Cara, calhei de um dia, eu falei: "Não", acordei aquele dia resolvida, "Hoje vou resolver minha vida". Ah, fui fazer isso, fui fazer aquilo, não sei o quê. E foi tão bom de eu ter feito isso, que eu consegui
um preço muito bom. Eu queria, mas assim, né, já dizia nossa mãe, né, querer não é poder. Eu queria pela Singapore Airlines, porque, né, maravilhosa, mas... E outra porque aí iria por uma rota diferente que eu não conhecia. Mas calhou que foi a Cathay Pacific, que eu consegui um preço muito bom, e tem uma parada de... Na ida tem uma parada acho que de 11 horas, em Hong Kong, que eu já fui, e na volta tem uma outra parada de 13 horas também. Mas era uma diferença, assim, de 600 a Nossa, $700. E é durante o dia. Tipo, eu chego 7 horas da manhã e vou embora às 7 horas da noite. Eu falei, mas é pronto. Já enfio uma day sim. trip por ali e dou uma passeada e, assim, é o que deu. Fiquei feliz que eu consegui um preço muito bom e não vou conhecer um lugar diferente, mas pelo menos dou uma passeada. Faz muito, nossa, mas sim, mas muitos anos. Eu fui pra Hong Kong em... Exato, assim, sabe, gente, eu não consigo nem lembrar. 2000 e... Janeiro ou de 2008 ou de Então, 2009. ou seja, é outra Bárbara que tá indo pra lá. Vai descobrir com novos olhos. Sozinha, sabe, né, as cidades mudam, né, e nesse tanto tempo, cidades mudam, então vai ser legal e já tô avisando todo mundo também, e essa era outra coisa que eu queria perguntar pra você, porque eu já tô avisando todo mundo que vai ser assim, gente, porque a nossa viagem dessa vez vai começar, Hum. acho que é dia 2 de novembro, se eu não me engano. 1 ou 2, alguma coisa assim. Eu não vou comprar internet, não vou. Então eu já vou avisar, olha, dia 18 de novembro é o dia que a gente volta pra Katmandu. Se eu não der um sinal de vida no dia 18, aí vocês podem mandar o resgate, porque eu não vou me ficar conectando que eu fiquei, né, que a internet da montanha lá é ruim pra caramba, cara, não sei o Sim. quê. Não vou. E como que foi que você fez? Como que foi a sua conectividade ou a falta de quando você fez a No sua ano começo passado? é bastante tranquilo, porque a internet pega e então dá para dar notícias de boa. Então no começo assim foi bem tranquilo, eu colocava até alguns stories, assim, não vídeo, porque demorava muito para subir, mas dava notícia pelos stories no Instagram e tal. E para família, eu tinha criado um grupo, eu criei um grupo WhatsApp assim com famílias e amigos mais próximos para quem eu ia dar notícias e mandar algumas fotos pelo grupo. Inclusive, assim, amigas francesas, que eu dava notícia em português, mas eu disse, ó, você quer notícia? Eu vou colocar ali no grupo, porque eu não vou ficar dando notícia para todo mundo, não. Então, eu criei um grupo e eu disse, você quer saber se eu tô viva? Eu vou te colocar no grupo. E foi E é nessa língua, se você exato. quiser, você que traduza. Então, eu coloquei todo mundo lá no grupo e daí eu dava notícias pelo grupo e às vezes uma mensagem um pouco mais pessoal para minha mãe e para o meu namorado. Mas foi assim, só. E daí eu acho que mais lá para cima, quando estava subindo mais, a internet não pegava mais tanto, eu comprei internet uma vez, eu acho. E fiquei. Tipo, uma vez eu fiquei sem dar notícias durante 2 dias, mas senão, assim, o resto dava. Eu ia dando notícia quando dava. Geralmente dava, assim, sabe? Mas acho que eu comprei a internet uma vez só. E o resto, assim, pegava, mais ou menos, ou às vezes num ponto completamente aleatório da trilha, pra almoçar e fala, pega a internet aqui. Deixa eu só dizer que eu tô viva. E, e pronto, assim, pra mim foi tranquilo, sabe? Eu não tinha ido com isso de não vou dar notícias, mas também não tinha ido com essa ideia de eu vou fazer tudo para dar notícias. Era assim, eu ia vivendo dia por dia, dizendo, ó, aqui ainda tá dando, mas eu acho que a partir de agora talvez não dê muito para dar notícias. Não se preocupem, tá tudo bem, e fui assim fazendo do jeito que dá. Foi uma experiência para mim
muito importante isso de ter comportamentos que eu não tenho no dia a dia, sabe? De tipo, já que eu tô na montanha, deixa eu experimentar aqui outras coisas. Ou seja, não ser tão controladora, focar mais no presente e tudo mais. Então, foi realmente assim, fazer o que dá. Dar notícias, dou, não dá, não dou. E aguentem. Não dá. Mas não fui com uma regra rígida. E 6 meses. E 6 meses depois, então, 7 meses já, né? Por aí, dessa viagem, o que você continua aplicando na sua vida de aprendizados que você teve Olha, lá? às vezes voltando nos primeiros meses, né, você fica assim super uau, maravilhada ainda. E depois você vai voltando um pouco mais no cotidiano e nem sempre é fácil de aplicar o que eu fazia lá, aplicar no cotidiano, né? Mas é isso, de vez em quando tentar me relembrar disso, sabe? De que é possível ir passinho por passinho e mesmo assim chegar longe. Eu ainda tenho conexão, aqui você consegue ver as bandeirinhas atrás, então tem bandeirinhas aqui, tem bandeirinha no meu Ai, quarto. coisa mais Quando eu linda. vejo, quando eu vejo bandeirinhas em outros lugares, por exemplo, esse final de semana a gente foi passear por uma outra cidade aqui perto e tinha um bar, assim, fora, uma terraça que entre as árvores tinha bandeirinhas do Nepal. Eu disse, bandeirinhas! Então agora assim, eu fico super feliz quando eu vejo bandeirinhas. Então tem essas coisas assim. Mas confesso que eu acho que eu acabei voltando um pouco pro piloto automático e perdendo um pouco disso que eu tinha lá. E de vez em quando é bom assim, uma dose de lembrar dos comportamentos que eu tive lá e que eu posso continuar aplicando para minha vida no cotidiano. E quais são os desafios em ser mulher, eu imigrante, que você já passou nesses quase 18 anos de imigração? Os desafios de ser... Tem os desafios de ser mulher e os desafios de ser brasileira, né? Que são duas coisas Verdade. diferentes acumuladas. Eu acho que, sim, o desafio de ser mulher é os desafios que a gente tem, acho que no mundo inteiro, né? Que são, tipo, às vezes não se sentir muito segura em algum lugar, pensando, né? Tipo, aqui, né, nessa mesma situação, caminhando nessa mesma rua, talvez um homem não precisasse estar tanto em alerta. Então, esse tipo de coisas. E os desafios de ser brasileira, né? Que você sente aquelas vezes que você fica muito chocado. Eu lembro que numa das casas que eu morei há um ano atrás, veio um cara numa empresa para arrumar não sei o que, meio que no pátio ali que tinha dentro da casa, sabe? Um mini pátio. E daí ele me perguntou da onde que eu era. Eu disse, sou brasileira. E daí, tipo, ele me olha assim, sabe, de cima, embaixo. E diz, dá de ver. Eu fiquei assim, tipo, chocada. Você vem na minha casa e, tipo assim, me olha de cima e embaixo e diz, sim, dá de ver que é brasileira pelo corpo. Assim, escancarado, sabe? Me olhou de cima e embaixo. Eu fiquei chocada, não sabia nem como reagir, sabe? Daí que depois eu fechei a cara, não dei espaço pra conversa, tipo, termina o trabalho aí e vai embora. Então, esses desafios, assim, ligado, né, ao fato que muitas vezes no exterior a mulher brasileira é considerada como objeto e que pesa. Você já experimentou falar que é francesa em algumas situações assim para ver, sei lá, que às vezes a gente acaba percebendo pelo olhar da pessoa, pelo tom de voz, né, que faz ali a pergunta. Já tentou falar que é francesa para ver o que rola? Não, mas é Qual que uma é a boa, eu reação? poderia. Eu nunca fiz isso porque eu não
Eu literalmente não sou francesa, não tenho a nacionalidade francesa, e eu não consigo, tipo, eu não me considero como francesa. Eu tenho aspectos da cultura francesa que são importantes para mim e em mim, mas eu não consigo, assim, sabe, dizer eu sou francesa com naturalidade, porque eu não me considero. Então, mas eu poderia tentar fazer isso só para ver se muda a reação. Pois é, porque assim, eu morei 14 anos em Sydney. E aí mudei, né, para um outro estado que popularmente é conhecido como mais preconceituoso. Então, muitas vezes, quando as pessoas perguntavam, de onde você é? Eu falava de Sydney. Eu não estou falando eu Sim. sou australiana, que é diferente. E de onde você é? Sydney. Aí a pessoa, tipo, dava aquela bugada assim, mas tá, Porque às vezes, né, não tem ok. coragem de pedir, mas né, de onde são as suas origens? Alguns têm, Alguns mas têm. alguns isso é um filtro Alguns suficiente para têm. você cortar, né, ali a conversa, que a pessoa fica em dúvida assim, tá, não, se eu perguntar qual é a origem dela, talvez fique feio, talvez pareça racista, talvez não sei. Então, para alguns é suficiente, para outros não é, né? Daí eles ficam lá tocando assim. Mas você não parece, da Exato. onde você vem mesmo? Mas e rola isso daí, mas às vezes quando você não tá afim de, sabe, dar muita bola, não sei o que, você já manda um desse, tipo, de onde você é? Da França, É, pronto. vou Aí, tentar fazer isso nas situações duvidosas, digamos, onde eu sinto que as pessoas podem ficar ali incomodando e que eu estou com zero paciência para isso. Vou tentar essa ali. Sou francesa. e nesses 18 anos, aí, quantas vezes você já foi pro Brasil? Você tem vontade de morar uma temporada no Brasil? Como que é essa questão em, né, Uhum. quesito moradia e Brasil? Morar, eu acredito que não. Mas eu gostaria muito assim de fazer uma viagem longa pelo Brasil, sabe? Meio que percorrer o Brasil de norte a sul, porque o Brasil é muito rico, né? Tem uma diversidade cultural muito grande. E eu gostaria muito de conhecer mais o Brasil, porque cada vez que eu volto para lá, eu acabo indo para as mesmas cidades para visitar a minha família. Em 2021 foi a primeira vez que eu fiz uma viagem turística dentro do Brasil, que eu fui para lá um pouco mais de tempo, fiquei um mês e eu disse, então dentro desse um mês eu vou pegar uma semana e vou fazer uma viagem para mim. Então eu peguei e fui sozinha para Salvador, de tipo, vou conhecer aqui um outro lugar que eu não conheço. E adorei. Então, eu gostaria de viajar mais pelo Brasil para conhecer toda essa riqueza que o nosso país tem, essa diversidade. Morar, eu acredito que eu não, sei lá, não me acostumaria mais tanto com o Brasil, porque né, a estrutura é muito diferente, a qualidade de vida não é a mesma, ou se fosse, tipo, não poderia, acho que não conseguiria viver numa cidade grande, teria que ser uma cidade média para pequena, porque não me identifico, assim, com a loucura das cidades grandes e a estrutura de lá. Basicamente, achar uma Isso. Lyon brasileira. Mas viajar para voltar, viajar para ver a família, isso sim. Eu a gente se mudou em 2005 e eu já fui várias vezes para lá em 2008, 2010, 2012. Daí durante o período da faculdade eu fiquei 5 anos sem ir porque daí né, passagem cara e tudo mais, eu não queria que os meus pais pagassem. E então, ou eu trabalhava no verão para ter dinheiro, ou eu tinha tempo no verão, mas não tinha dinheiro. Então, eu fiquei 5 anos sem ir nesse período. Mas aí fui 2018, 2020, 2021 e agora em setembro eu vou de novo. Porque é isso, né? Os avós vão envelhecendo e as crianças vão crescendo. Então, é importante ir assim, pelo menos cada 1 ano e meio, 2 anos
para visitar a família. Pior que é assim mesmo. Eu já fiquei quase 5 anos também sem ir. Faz Mas faz parte, parte, né? vida E de imigrante. sempre sendo. Acaba sempre tendo alguém, né? Que é a prima que mora fora, às Pois vezes oprime é. a gente. E outra coisa que eu acho assim também bem característico, né, da vida de imigrante é essa dualidade que eu sinto, eu acho que muita gente também sente, de você querer conhecer outros lugares, fazer outras viagens e ao mesmo tempo, tipo, não fazer porque, não, esse ano vou pro Brasil e querendo ou não, é bastante dinheiro, né? E, tipo, dependendo das épocas é ainda mais dinheiro. Tipo, a passagem que eu comprei agora, para setembro, eu paguei mais do dobro do que eu paguei no mesmo período 2 anos atrás, porque o preço das passagens estão incrivelmente caros. Então, assim, é um budget que a gente tem para voltar para o Brasil e que para mim não necessariamente são férias, porque a família está espalhada, então, tipo, eu vou realmente para ver a família, porque eu quero ver a família, mas não é férias, não é descanso, porque meu irmão tá em Goiás, o resto da família tá no sul, entre Santa Catarina e Paraná. Então eu faço voos multidestino, chego por um lugar, pego um voo interno e saio pelo outro. Então, assim, é uma logística grande. E para mim, Brasil não é férias. Brasil é ver família. E férias é outra coisa. É bem E as isso pessoas, mesmo. né, ficam tudo. E daí é difícil de explicar, porque as pessoas dizem, nossa, que legal, você vai pro Brasil e tal. Vou, gente, mas Brasil pra mim é Não é família. assim. Brasil eu não visito, não é férias, eu não vou pra praia, eu não curto, eu, tipo, né, de conhecer outros lugares. Não, pra mim, Brasil é família. Não, não é férias de turismo, de relax, não, não é. Então tem sempre essa dualidade, né? De tipo, um ano, tipo, ano passado a viagem grande foi Nepal. Esse ano a viagem grande é Brasil. É complicado mesmo, mas. E aí a gente fica nesse mix, né? Igual você falou, gostaria de viajar mais pelo Brasil. E aí a gente fica naquele, putz, mas tá, tô indo pro Brasil, só que aí eu vou ter que acomodar e muitas vezes situação financeira e ou de saúde das pessoas que a gente tá indo visitar não acomoda ok, Sim, vamos viajar juntos, né? Vamos então todo mundo passar uma semana em é, Salvador, que aí a gente aproveita, conhece um lugar diferente, relaxa sim. e se Meu vê. sonho. Adoraria poder fazer isso. Mas é complicado, Não né? sabe, Tipo, ainda porque é a agenda de cada um e tudo mais. Né? Por exemplo, meu irmão e minha cunhada são professores. Então, tipo, não tem como eu ficar pedindo para eles, né, se deslocarem para acomodar a minha vontade de conhecer outros lugares. Então, aí eu vou quando eu posso e eles me recebem trabalhando muitas vezes, né? Tipo, eu estando ali no cotidiano porque não tem outra. Mas é isso, a gente faz o que dá e aproveita da, né, dentro do contexto que é o possível. é. Nossa, Amanda, passou assim rapidíssimo, eu nem senti, foi uma delícia. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigada pela sua presença aqui, mas então, antes de terminarmos, vamos para a nossa lupa cultural, que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou realizados por Ai, mulheres. muito obrigada, Vá, pelo convite. Foi uma conversa muito boa, muito rica. E fico muito feliz de ter participado. E na indicação de trabalhos, então eu vou começar indicando o meu, porque Adoramos mulheres que chegam aqui, gente, com essa autoconfiança, por mais que ela estava extremamente nervosa antes da gravação,
Mas olha, já chegou aqui assim, pá, o meu trabalho. O Tá meu trabalho, pois certíssima. é, porque eu ajudo mulheres a imigrarem de maneira mais estruturada. Então, a partir da minha própria experiência, mas também dos meus estudos na parte de desenvolvimento pessoal e tudo mais, eu ajudo no planejamento da mudança, mas para além da mudança, sobretudo sobre a mentalidade de quem quer ficar no exterior a longo prazo e ter uma vida boa. Porque né, a gente sabe que imigração é muito mais do que documentos. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o documento e com o primeiro trabalho. E a gente sabe que vai muito, 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 muito além disso. E eu, assim, me aperta o coração ver muitos imigrantes, não só brasileiros, mas de todas as nacionalidades, ainda mais aqui em Barcelona eu tenho contato com muito imigrante da América Latina que sonha em ir para o exterior e ter uma vida boa, e depois de 5 anos tá no exterior e assim, sim, talvez uma vida melhor do que seria no Brasil, mas tipo, tendo que trabalhar 60 horas para ganhar mais dinheiro, sabe? Tendo que trabalhar muito mais para ter um certo conforto. Então, o meu objetivo é ajudar as pessoas a imigrarem com consciência e trabalhar esse lado da mentalidade, do que você precisa, com qual mentalidade você precisa ir ou precisa desenvolver quando chegar para não sobreviver no exterior. Porque eu acho que esse não é o objetivo de ninguém, né? Todo mundo sonha em ir para o exterior para ter uma vida boa. E uma vida boa não é uma vida em que você trabalha 60 Uhum. horas por semana para ganhar mais dinheiro. Existem, né, outras maneiras e também, né, trabalhar essa questão de que imigrante não vale menos, imigrante tem a sua força, tem o seu poder, e poder tirar proveito disso em vez de estar se diminuindo, se comparando com os locais. Então, todas essas questões que eu acho importantíssimas na imigração, e muitas vezes elas são deixadas de lado para olhar só o primeiro trabalho, a obtenção do documento e pronto, depois se vira. E a pessoa acaba entrando no piloto automático e levando assim uma vida não tão confortável quanto ela imaginava. E recomendo também o trabalho das psicólogas da Psico Pro Mundo, que é a empresa através da qual eu faço terapia. Elas têm realmente. Ai, eu tô tentando Ai, que trazer a legal! Nath. Ai, gente, não bate a agenda. E aí a gente meio que se desencontrou de falar: olha, Nath, se você tá escutando, fica aqui o meu apelo pra gente se reconectar por alguma via que eu consiga. Eu boto você em contato com a Fabi, porque eu quero muito Sim, trazer ela aqui também, que é um trabalho fantástico. Eu acho maravilhoso essa coisa, né, sim, de da gente se especializar, né? A gente, vírgula, né, gente? Ela se especializar e se encontrar com esse número de profissionais aí, que infelizmente tem hora que a gente precisa conversar com alguma profissional que sabe o que é ser sim. imigrante. Eu tô no momento que isso não é uma questão para mim, mas eu tenho certeza que eu já passei por processos que, se eu tivesse alguma profissional que sabia o que que era ser imigrante, nossa, tinha Exato. ajudado muito. Faz toda a diferença e por isso que eu recomendo o trabalho delas, porque, né, quando eu é, procurei terapia há quase 3 anos atrás, a minha questão era a questão da imigração, né? Então fez total diferença. Assim, se eu tivesse procurado uma psicóloga que não fosse imigrante, ela não ia saber, talvez, lidar com tanto cuidado é, e com tanta, não sei, de ir direto ao ponto, assim, sabe? Com as questões pelas quais eu estava passando. Então, eu acho que faz total diferença e por isso eu recomendo o trabalho delas.
Nossa, gente, uma hora sai. Eu tenho uma outra convidada também que eu não estou exagerando. A gente tá tentando marcar. A gente já marcou e tentou gravar uma vez e tivemos problemas técnicos. Tem uma convidada que eu tô tentando desde Nossa! setembro. A gente tá em maio. Ela me mandou mensagem hoje até. Preciso responder também. Mas, não, Ah, gente, uma hora esses encontros saem. Mas esses encontros saem quando tem que Ai, sair. meu Deus. É. E falando em encontros, a minha única indicação, gente, eu cheguei nesse episódio pra gravar, assim, 2 minutos antes, eu pensando: "Puta merda, o que que eu vou indicar?". Não sei, tava meio não vinha nada de inspiração, até que eu falei: "Não, espera aí, vou indicar a expedição", porque a gente se conectou assim. Então, quando eu, eh então, vamos lá, gente. A expedição para o campo base do Everest, com a Marina Pedroso. O Instagram dela é Womanifests. E cheguei, né, até o Instagram dela, vi que ia ter viagem esse ano, então maio, esse ano que eu digo 2023, então ia ter viagem em maio e novembro. Entrei em contato com ela, e aí a gente foi conversando, tal, e aí ela faz, né, uma videochamada para se conhecer, para realmente ver se a viagem é para você. E aí nessa conversa com ela, que aí falei do que ela tinha visto, né, do podcast já, e aí a gente começou a conversar, ela: "Não, porque tem a Amanda, que já foi com a gente, não sei o quê, que conversa com ela, porque é super legal". E aí que foi que eu parei pra pensar, eu falei: "Gente, por que que eu não vou divulgar mais, gente?". Até onde eu sei, temos lugares ainda para a expedição de novembro, seria muito legal ter outras mulheres imigrantes, ou se você está no Brasil escutando aí também. Então, para o grupo de novembro, no momento, tem uma brasileira, paulistana, e tem uma que está na França. Agora, eu não me lembro onde ela está, ou não me lembro se ela falou, mas o telefone dela é mais 33, então eu sei que ela está na França. Ai, que legal. E é isso, gente. Então, a viagem de novembro começa. É isso, ou dia 1º ou dia 2 de novembro. Eu sei que eu peguei um voo no dia 31 de outubro e chego lá à noite, no dia 31, então, né, que a gente cruza o mundo para chegar lá no mesmo dia. Mas é isso, 18 ou 19 dias, acho que 18 dias, 17 noites de expedição. Do desconhecido, né, viajar para dentro de si mesma, ao redor, nos pés daquela montanha que não sei, teve um chamado e eu tô Sim, aqui, o meu atendendo também esse foi um chamado. chamado. E eu super apoio essa recomendação que vale muito a pena, assim, é uma viagem que se você está disposta a fazer, agrega muito, 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 muito. Incrível. Gente, até onde eu sei, porque não fiz ainda, né, mas é uma viagem, gente, grupo pequeno, então só de mulheres, então tem essa chance da gente se conectar bem com outras pessoas, né, com outras mulheres. As guias são mulheres também, então a Marina faz, né, esse processo de curadoria de pessoas e profissionais aí Sim, muito incrível, né, e que é o propósito também desse podcast, que é a gente enaltecer um trabalho dessas mulheres que a gente é capaz de fazer absolutamente tudo que a gente queira, tão bem quanto, se não melhor do que os homens que estão por aí. E é isso, a gente tem sim, que fortalecer o trabalho das com manas por aí. certeza. E então vale super a pena. Então é isso, temos que nos apoiar e criar uma rede. Pois é. Nossa, Amanda, amei. Espero que você continue aí com muito sucesso, ajudando mais pessoas a imigrarem de uma maneira mais planejada, com menos perrengue. Mas, gente, se tiver perrengue, manda pra gente, tá?
que a gente adora um videozinho para contar a história de perrengues de vocês. Nos sigam no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Eventualmente, gente, a conta tá lá, mas olha, é muita rede para poder dar conta. E eu confesso que eu não sei mexer, mas vai lá nos seguir e uma hora sai conteúdo de lá. É muita rede mesmo. É muita rede, mas, gente, sem palavras, esse contato que essas redes acabam Sim, proporcionando para a gente conhecer mais mulheres como você e tantas outras que é já muito passaram por incrível, aqui. né? Quando as pessoas falam que não dá para fazer conexão pela internet, eu sou a primeira a dizer dá, porque eu tenho várias amigas que eu me conectei assim pela internet e que depois vieram ou não, ainda não para a vida real, né, de nos conhecer em pessoa, mas eu já fiz várias conexões por internet, pelas redes, por cursos online e tudo mais, e acho que assim é uma ferramenta muito incrível, que proporciona muito. Mas a gente usando direitinho. Usando com consciência dá certo. Amanda, muito obrigado. Eu espero que você aproveite o resto do seu domingo, que você ainda tem aí da hora do almoço a tarde inteira. Extremamente feliz com essa conversa, já deu aquele gostinho, né, do pé da montanha, ainda mais esse frio que eu tô agora, mas tudo bem. Foi um prazer e, gente, muito obrigada para quem escutou também até aqui. Um beijo, até o próximo Muito episódio. obrigada, gente. Muito obrigada, Bá, pelo convite. Adorei a conversa. Um beijo para todos que nos escutaram. Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar 5 estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod ou no Twitter por @mulherespodcast. Este podcast é uma produção independente, e se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente, com o preço de um café, vinho ou uma água, no buymeacoffee.com/mulheresime, link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.